Pergunta para você agora assim, como eu sei que eu estou agitada? Como que eu posso saber que eu estou agitada? O meu corpo fica chacoalhando, a minha cabeça fica indo para lá e para cá. Então eu gostaria de começar essa aula com vocês. Eu vou pedir a vocês que tomem um momento para respirar comigo profundamente e comecem a se lembrar daquela história que eu contei a respeito do rapaz que foi visitar o mestre e que acabou sendo queimado com chá quente. Vocês se lembram? Lembram-se daquela história? Quem se lembra dessa história que o mestre tinha dito que a xícara dele estava sendo enchida de chá quente para que ele percebesse que a cabeça dele estava tão cheia de ideias, tão cheia de conceitos, que não haveria de caber mais nada. Então eu vou pedir a vocês que agora comigo a gente respire algumas vezes, para que nesse exato momento a gente tome a lembrança de esvaziar a nossa mente. Combinado? Então vamos lá, ó, inspirando. Mais uma vez. Isso. E vamos esvaziando toda a sua mente de todas as coisas que você já viveu hoje, das coisas que você resolveu, do trabalho que você trabalhou, das coisas que ficaram pendentes para o dia de amanhã. Você vai, antes de nós começarmos a nossa aula, você vai dizer, eu estou respirando para mim agora e eu estou abrindo uma lacuna, eu estou criando um espaço aqui onde eu vou ficar prestando só atenção aqui e depois eu retomo todo o resto. Então, neste momento, eu vou esvaziar a minha mente. Isso, mais uma vez, vai respirando e vai, você pode fechar os olhos e daí você diz, eu tô soltando agora tudo meu trabalho, as minhas preocupações, a ansiedade, o futuro, o passado, e eu tô só aqui agora com a Rita e com todos os meus colegas e as minhas colegas do curso do Desperte o Magro em Você. Eu vou me dar esse presente, eu vou fazer isso para mim. E você sabe que você é capaz. Então, continue respirando. Então, nós estamos usando esse momento para respirar profundamente a respiração de varredura agora, que é aquela respiração que reconhece todas as células do nosso corpo físico, vai passando como se fosse uma vassourinha, e na verdade essa vassourinha é a consciência, que vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo e vai dizendo, sim, eu estou aqui e agora esvaziando a minha xícara e abrindo esse espaço para estar com as minhas amigas, para aprender um pouco mais, e eu só vou conseguir aprender um pouco mais se eu esvaziar essa minha xícara, se eu soltar tudo que não está fazendo parte desse momento, as minhas preocupações, o meu trabalho, as coisas que eu vou fazer amanhã, tudo, eu vou soltar por alguns instantes, eu vou deixar tudo em cima do chinelinho. Aliás, eu quero contar uma história para vocês, eu tive uma mestra chamada Dona Lourdes Arruda, alguns de vocês podem até se lembrar dela, eu trabalhei muitos anos na PAI com ela, era uma senhora gordinha, baixinha, muito sábia, os filhos dela ainda moram em Avaré, são pessoas mais ou menos da minha idade. E ela dizia assim, filha, antes de você dormir, pegue todos os seus problemas e todas as suas coisas e deixe em cima do seu chinelo, na beirada da cama. Amanhã, quando você acordar, eles vão estar lá te esperando e assim você pode dormir em paz.
Legal, né? Eu nunca mais esqueci disso. E eu tô trazendo a memória da Dona Lourdes Arruda e pedindo para a gente fazer a mesma coisa. Vamos agora esvaziar a xícara, Gisele. Soltar todos os pensamentos do dia, as preocupações de amanhã, as tarefas e simplesmente estar aqui e agora. E aí eu vou pedir que vocês esvaziem os vossos ouvidos também. Começa a ouvir o som do silêncio. Para isso, é preciso que você observe todos os pensamentos que estão presentes na sua cabeça agora. E você deixa que a sua mente pense o que ela quiser pensar e você diz para ela assim: eu não vou me relacionar com esses pensamentos agora mesmo. Eu vou ouvir o som do silêncio que permeia todos os pensamentos. Faça isso agora. E assim você está esvaziando os seus ouvidos para que você possa ouvir. Então tome uma respiração profunda e esvazie os seus ouvidos, percebendo que no meio de todos os sons que possam estar presentes agora, o som da minha voz, o som de algum barulho que tenha na sua casa agora, que você também está ouvindo o som do silêncio. E é nesse silêncio que eu quero te convidar para estar com a xícara vazia, com a mente vazia e o ouvido vazio, pronto para ouvir o que eu tenho para te dizer, as boas novas que eu tenho para te dar. Primeira coisa que eu quero te falar é: parabéns para você que emagreceu um tanto, do pouquinho ao pocão, parabéns igual. Parabéns para você que manteve o peso no mesmo lugar, parabéns. Parabéns para você se você tomou alguma pequena atitude em relação a todas essas coisas que eu já ensinei no curso, mesmo que você tenha engordado algumas gramas, parabéns para você também. E parabéns para você que está encarando as dificuldades que estão surgindo na sua frente. Então eu quero honrar e dizer que vocês estão tendo a coragem necessária de trilhar o caminho do emagrecimento verdadeiro, porque vocês estão com o propósito de olhar aquelas coisas que vocês não gostavam de olhar e que a gordura vivia escondendo. Tá bom? A segunda coisa, eu quero responder a pergunta a respeito do alimento integral, que alguém disse que leu que o alimento integral engorda mais. Íntegro quer dizer inteiro. Então, por que o arroz é integral? Porque ele tem todas as partes, né? Tá lá a casca, o miolo, tá tudo lá. O arroz ele não foi descascado, então ele é íntegro, ele está inteiro. Isso significa que você pode comer menos quantidade e você vai ficar saciado do mesmo jeito. Eu, pessoalmente, como fui criada sem as coisas integrais, eu faço de conta que eu gosto, mas eu não consumo as coisas integrais. E realmente, se você comer o integral na mesma quantidade que você come o refinado, você está comendo a mais e pode acontecer realmente de você estar engordando. Eu estou contando isso, apesar de que eu não sou autoridade, eu trabalho com os aspectos emocionais da obesidade, mas com muitos anos e aprendendo, eu sei que isso é verdade. Se você comer um monte de integral, ele engorda mais do que se você comer a mesma quantia sem ser integral, tá bom? Alguém também me perguntou a respeito da energia orgone. O que é isso? O que é energia eletrostática? É energia morta. A nossa pele, todos os dias, morrem células da nossa pele. Então, quando a gente toma banho, aquelas células mortas, elas saem junto no sabonete. E
a gente tem energia, a gente é um pacote de energia, a gente respira e a gente produz energia, esse corpo produz. Então, tem energia que vai morrendo, energia eletrostática, energia morta. E o jeito de resolver isso, sabe essa coisa de você às vezes levar choque no carro, ou você vai tocar um negócio e você leva aquele choque? É porque você está acumulado de energia orgânica, de energia eletrostática. E é muito simples, isso não quer dizer nada, quer dizer que você pode, por exemplo, ficar descalça na grama, se deitar na grama, aí você descarrega porque é o fio terra, né? Ou então você pode também ficar descalço em alguma superfície, uma tábua, uma lajota, enfim, você pode ficar descalço que você libera essa energia orgânica. E quando a gente faz um processo de relaxamento, de respiração, como eu tenho dado para vocês, também a gente vai liberando energia orgânica. Às vezes a gente libera bocejando, às vezes a gente libera lacrimejando, e isso é muito natural. Não tem nada de errado com você, não significa que você seja uma pessoa negativa. Todos nós acumulamos energia eletrostática, tá bom? Se isso não tiver respondido, você me escreva de novo que a gente procura resolver a sua dúvida, tá bom? As pessoas que dizem que sofrem um apagão quando estão fazendo exercício de relaxamento, isso aí já é uma outra coisa. Realmente é como se você tivesse uma espécie de uma morbidez na consciência, uma anestesia muito grande que leva você para um sono que parece um sono, mas na verdade não é um sono, é um estado de morbidez. Então, o que você vai fazer? Você vai se encostar numa parede e você vai começar a fazer exercício respiratório, você põe aquele vídeo ou os outros próximos vídeos que eu for dando de relaxamento e você vai perceber que aos poucos esse padrão de morbidez, essa energia estagnada, essa gordura psíquica que está aí em você, aos poucos isso vai se dissolvendo. E por que eu falo para fazer de pé? Porque aí você vai precisar estar se equilibrando e vai ser mais difícil de você entrar nesse estado. Então você vai conseguir respirar mais um pouco. Talvez você não consiga fazer o exercício todinho, o exercício inteiro. Não tem importância. Você faz até onde você conseguir fazer. E você vai perceber que cada dia que você faz, você vai caminhar um tanto. Olha, quando eu contei aquela história que era preciso vocês esvaziarem a xícara, é muito séria, sabe? Porque quando eu fui aprender reeducação alimentar, quando eu fui aprender os aspectos psicológicos da obesidade, etc e tal, eu já tinha um monte de teorias, eu já tinha feito milhões de regimes, eu já tinha um monte, estava com a xícara cheia, eu tinha um monte de coisas na minha cabeça. E mesmo assim, eu estava num quarto escuro, numa escuridão, porque eu não conseguia emagrecer, não conseguia enxergar a luz no final do túnel e estava lá naquela escuridão. Mas quando eu entrei nesses programas, as pessoas me disseram assim: imagine que do lado de fora desse quarto escuro onde você está, tem luz. Só que você precisa seguir na direção que eu vou te dar. E eu simplesmente confiei e eu fui executando sem questionar, sem ficar querendo criar resistência. Então, por que é que eu falei do probiótico e do pré-biótico? Mesmo que o seu cocô funcione legal, não importa se você já usou, se você já não usou, faça essa experiência agora. Eu tô te pedindo, faça do jeito que eu pedi e você vai se observar. Esvazie a sua xícara, não fique criando resistência. Olha, a respeito do probiótico, você precisa tomar os dois e fazer a observação. Observar como que o seu organismo vai funcionar. Combinado isso? Eu gostaria de pedir para essas pessoas que estão chegando agora que
vissem depois a live desde o começo, porque a gente já está falando de coisas bastante importantes. Então, é importante que você esvazie a sua xícara e falar, não, eu estou fazendo esse curso, eu vou dar um voto de confiança para a Rita, eu vou fazer o que ela está falando, eu vou me observar e vou dar os retornos para ela, tá? Qual é a hora melhor de você tomar o probiótico? Pode ser de manhã, pode ser na hora do almoço, a hora que você quiser, certo? Então, é importante que vocês falem, não, gente, eu vou fazer, vou dar os passos conforme a Rita está orientando, tá bom? E eu também quero saber se vocês estão tomando a água de forma controlada. E eu vou pedir que vocês, mesmo que o seu intestino seja bom, seja ótimo, eu gostaria que você desse um pouco de saúde. Bom, agora eu vou conversar uma coisa super importante com vocês. Olha, nós temos a mente consciente e embaixo da mente consciente tem uma mente chamada subconsciente, que vocês já devem ter escutado falar pelo nome. O que é essa mente subconsciente? Ela é um verdadeiro arquivo de todos os hábitos que você tem, fica tudo guardado lá na sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente, ela é como um cortador de salame. Vocês já ouviram? Já viram um cortador de frios de salame elétrico? Então, se você pegar um salaminho, colocar ali, ligar, vai vai fatiar aquele salaminho, sexta-feira de tarde, com uma cervejinha, um monte de amigo. É ótimo a gente fazer isso, não é verdade? É. Agora, se você pegar um cortador de salame, botar o seu dedo e ligar o cortador de salame, ele vai cortar, vai cortar seu dedo, não vai perguntar se está doendo, como é que vai fazer para pôr o outro no lugar, quem é que vai cuidar daquele machucado. O cortador de salame, ele vai simplesmente cortar o seu dedo e ele não é capaz de analisar que ele está te prejudicando. O nosso subconsciente, ele é a mesma coisa. E ele deve ser usado para o bem e não para o mal. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Um belo dia você entra na autoescola e você presta atenção e vai fazendo aula de autoescola e vai prestando atenção uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, um monte de vezes. E você vai pegando jeito, vai pegando jeito, vai pegando jeito, vai pegando jeito, tira a carta, tudo bem, e você vai dirigindo. À medida que o tempo vai passando, aquilo ficou completamente automatizado. E você dirige sem prestar muita atenção. Às vezes, você vai da sua casa até no supermercado e você, enquanto estava nesse trajeto, você pensou um monte de coisa, você conversou, você olhou o celular, você fez um monte de coisa. E quando você chegou no supermercado, você fala assim, nossa, não sei nem como é que eu cheguei até aqui, não prestei atenção, não vi eu chegar aqui. E com certeza você não passou no sinal vermelho, você não passou em cima da cabeça de ninguém, simplesmente você chegou no supermercado. Por quê? Porque o ato de dirigir está automático. E ele fica guardado aonde? Ele fica guardado no seu subconsciente. Então, quando você senta na cadeira do motorista, aquele programa entra em ação, você liga o carro, pá, e vai embora e nem pensou. Por que eu tô contando essa história? Porque você está cheio de programação equivocada, inadequada. E cada vez que você fala uma coisa que é inadequada, você reforça isso no seu subconsciente. Por exemplo, você fala assim, é muito difícil mastigar devagar. Eu estou com muita dificuldade de mastigar. Não é fácil. O seu subconsciente, que só sabe te obedecer, ele vai encontrar um caminho para deixar aquilo bem do jeitinho que você ordenou. Ele só sabe te obedecer, ele não sabe te desobedecer.
Então ele está falando, ah, ela falou que é difícil, então vamos fazer ser difícil. Então veja, o seu subconsciente, ele é um arquivo de programas automáticos. E ele só sabe te obedecer, ele não sabe te desobedecer. Então, por exemplo, quando você fala assim, ah, eu não consigo aprender tal coisa. O seu subconsciente, que só sabe te obedecer, fala assim, ah, tá bom, eu vou fazer você não conseguir mesmo. Vou te dar um exemplo maior ainda. Olha, vamos fazer de conta que eu tô lá na sua casa e você vai fazer um churrasco bem gostoso e eu tô lá sentada na varanda, nós estamos batendo um papão e você tá lá na churrasqueira, cuidando das coisas, etc e tal, e aí você fala assim pra mim, Rita, você quer fazer o favor de pegar o sal lá no armário pra mim? Aí quando eu vou ler, eu vou falar, eu falo assim, penso, né, nossa, mas eu nunca consigo achar nada, nem na minha casa, imagine na casa dela. Ai, acho que eu não vou conseguir. Às vezes, é tão disfarçado, é tão inconsciente que você pensou, que você nem percebeu que pensou. E como não é educado você falar isso, você pega, levanta e vai lá até o armário. Aí você abre a porta do armário. Eu abro lá a porta do armário e digo assim, ah, sabe o que é? Eu não tô conseguindo achar o sal que você me pediu. Aí você fala pra mim assim, olha, tá do lado esquerdo, em cima de tudo, atrás de um pote verde e do lado de uma caixinha amarela. Eu olho assim no armário, o pote verde tá lá, a caixinha amarela tá lá, tá tudo que você falou tá lá, mas o sal não tá. E eu digo, olha, mas eu não consegui achar o sal. Aí você vem de lá da churrasqueira, vai até o armário, pega o sal assim, passa na minha cara e fala assim, ó, se fosse uma cobra tinha te mordido. Falo, nossa senhora, o sal tava aí, eu não tinha percebido. O que acontece no seu subconsciente? Os cientistas foram estudar o que acontecia. E o que eles descobriram? Eles descobriram uma coisa assim, olha, quando você fala, eu não consigo achar o sal, aonde o sal estiver no armário, entra um papel branco e esconde o sal. Isso acontece dentro da sua cabeça. E não é mentira que você não viu o sal, você não viu mesmo, porque a sua mente criou um anteparo, uma coisa que cobriu o sal. Então, o caminho para você enxergar o sal ficou perdido, porque ficou tapado, ficou escondido. Então, quando você diz, é muito difícil, ele fala, tudo bem, eu vou fazer ficar difícil. Eu tenho dificuldade, ele fala, o subconsciente fala, tudo bem, eu vou fazer você ficar com bastante dificuldade. Alguém me disse assim, olha, eu tô fazendo tudo direitinho, mas eu não estou acreditando que eu vou conseguir. Então, eu já vou dizer para vocês, gente, esse tipo de pensamento, a gente não precisa, se vocês continuarem tendo, a gente não precisa nem continuar o curso, porque ninguém vai conseguir nada. Sabe por quê? Porque essa é uma lei da mente, a lei do subconsciente, ele funciona assim. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, eu tenho DDA, distúrbio de atenção, eu sou hiperativa, olha que coisa forte, né? Aí você fala assim pra mim, como é então que eu vou resolver isso? Sabe, gente, quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, foi logo que começou toda essa revolução na minha vida. Então, eu aprendi isso há muitos anos atrás. E eu aprendi que eu vivia dizendo eu não consigo emagrecer, eu não consigo falar o que eu quero, eu não consigo dizer não, eu não consigo ter foco, eu não consigo ter tempo. Eu falava eu não consigo um monte de coisa. Ou então eu falava assim, eu vou tentar. E tudo que a gente tenta não dá certo. Tudo que a gente tenta não dá certo. Por exemplo, tem um aparelho de som aqui.
E aí você fala pra mim, Rita, quer fazer o favor? Vai, liga o aparelho de som pra mim. Aí eu olho pra você e falo, olha, eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. O que eu tô querendo dizer lá atrás dessas palavras? Eu tô dizendo, olha, existe uma possibilidade imensa de que eu não vou conseguir e você me perdoe por isso, porque eu estou tentando. Entendeu o que quer dizer? Então, quando você fala eu vou tentar, você já tá dizendo o resultado vai ser o fracasso. Tá? Agora, se eu digo pra você, você fala, ai, vai ligar aquele aparelho de som lá pra mim. Aí eu falo, olha, mas eu nunca liguei aparelho de som. Aí você fala, ah, você tá vendo aquele botão do lado esquerdo, é vermelhinho e tem embaixo tem um verde? Fala, ah, tô vendo o botão. Ah, então é só você apertar lá, aquele vermelhinho lá, pode apertar. Aí eu aperto assim e falo, ah, liguei. E eu nunca tinha ligado. Então, para de falar, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu vou tentar, comigo não dá certo, eu sou azarada, eu não tenho tempo, eu não consigo falar não, eu não tenho foco, eu sou muito agitada. Aí você fala assim pra mim, mas então como que você vai falar? Se eu sou a pessoa de ensinar o como, lembra? E eu tava contando pra vocês que quando eu aprendi isso, eu comecei a ligar os ouvidos e prestar atenção em mim, porque às vezes não é só falar, é pensar, é a mesma coisa. Mesmo que você não fale, mas você pensa, é a mesma coisa. E eu percebi que eu tinha uma cabeça podre, que o meu subconsciente, ele tinha programações equivocadas e que eu precisava trabalhar para tirar aquela tranqueirada de dentro de mim. E era muito desafiante, o trabalho era gigantesco. Sabe que atitude eu tomei? Eu fiz uma reunião aqui na minha casa, meus meninos ainda eram pequenos, e eu contei pro Matheus, pra Mariana e pro Irani. Falei, gente, vocês sabiam que funciona, a mente funciona assim, assim? É uma lei, o subconsciente é a parte burra da gente. O subconsciente, ele é que nem um computador, gente. O computador é um dos instrumentos mais burros que tem, porque ele não sabe te desobedecer. Se você apertar a tecla delete, ele vai apagar tudo, mesmo que você reze de pé junto na beirada dele, fala, por favor, não apaga, ele vai apagar. O computador, ele só te obedece. Ele é uma máquina maravilhosa, fantástica, que quebra o galho pra você, faz um monte de coisa pra você, mas ele só te obedece. E o seu subconsciente é do mesmo jeito, ele só te obedece. Aí eu contei para os meus filhos e para o meu marido como é que funcionava o subconsciente e falei, olha, eu acho que eu tô com um problema tão assim, os meus ouvidos, eles estão tão poluídos que eu nem percebo o que eu falo. Então, quando eu falar, vocês me chamem a atenção, me avisa, fala, olha, mãe, você está falando assim de novo. E foi um combinado, e no fim foi tão bacana, porque nós conseguimos fazer isso coletivamente, e a gente percebeu assim que toda a família mudou nesse sentido, sabe? E aí, então, eu aprendi quando eu falava, eu não consegui, parari. Aí o Matheus falava, mãe, eu falava, ó, eu não consegui ainda. O que significa isso? Que eu tô falando de agora para trás. Daqui pro passado. Agora, pro futuro, eu tô treinando, eu vou conseguir. A Rita conseguiu, e se ela conseguiu, eu também consigo. Se tem gente que já emagreceu um monte de quilos só com as dicas que eu dei, eu também vou conseguir. Aí alguém fala assim, ai, mas por que eu também olhei todas as dicas e eu ainda não consegui emagrecer? Porque você não fez direito. Volta lá, começa de novo com toda a humildade do seu coração. Gente, eu chegava a ler um livro 20 vezes, sem mentira nenhuma. Porque a gente está tão contaminado de todas aquelas teorias que a gente já aprendeu a respeito de engordar e de emagrecer e do jeito que a gente faz, parará, que você pensa que você assimila tudo num vídeo, mas não é verdade. Eu até numa das minhas meditações me veio muito claramente assim, você precisa ir no passo das meninas. Eu já ia dar um monte de outras matérias para vocês,
mas eu vou obedecer e vamos caminhar junto. Então, tenha humildade, volta lá e faça tudo de novo, tá bom? E você vai conseguindo, aí você diz, olha, hoje, quantas de vocês sacaram um monte de coisas em relação ao final de semana, que eu falei, gente, mastigue e descubra. Um monte de pessoas partilhou no grupo que sente que não tem foco, né? Como é que eu faço para ter foco? Você precisa planejar. Então, como é que a gente planeja? Por exemplo, assim, gente, eu deito na minha cama antes de dormir, ou eu sento na minha cama e eu dou uma repassada no meu dia. Quando você dá uma repassada sem fazer nenhum julgamento, olha, eu acordei, fiz isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, sem nenhum julgamento, sem parar em situação nenhuma, você está rebobinando a fita, você está limpando a sua mente. E quando você chega naquele momento, aí você fala, tá, e aí, o que eu vou fazer amanhã? Que roupa que eu vou querer vestir? Quais são as 3 coisas mais importantes para mim amanhã? Mas não é as 3 coisas mais importantes que você vai fazer, do tipo assim, eu preciso resolver aquele assunto no banco, ou eu preciso ir lá na escola do meu filho conversar com a professora. Não são os compromissos, são as atitudes. Que jeito? Então, por exemplo, você descobriu assim, alguém falou assim, olha, eu percebi que eu mastigo só de um lado, que eu não capricho na mastigação. Eu descobri isso, percebi. À medida que eu fui mastigando, eu percebi. Então, quando você está de noite lá, você vai... Como é prioridade para você ser magro e aprender a ser magro, você vai dizer para você assim, amanhã eu vou caprichar no café da manhã na hora que eu for mastigar. E aí você já vai para aquele momento e imagine o maior capricho. E aí na hora do almoço eu de novo vou reforçar o capricho e na hora do jantar eu de novo vou reforçar o capricho. O que significa? Que você está caminhando. Por quê? Porque você percebeu que você se distrai, você percebeu que você não tem foco, então você vai planejar. No outro dia, pode ser que você fale assim para você, amanhã eu vou focar no prazer. Eu quero sentir o prazer do sabor da comida, da textura. Enfim, você se planeja a sua atitude. Por exemplo, alguém disse assim, eu não tenho paciência de mastigar. Não foi isso que falou? Ok, ótimo que você descobriu, mas é ótimo de verdade mesmo. Porque aí você vai falar, tá, então amanhã eu vou ser a pessoa mais pacienciosa que eu já vi na minha vida. E eu vou mastigar com paciência. Entendeu? Você se planeja. Com isso, você está melhorando o seu foco. E você pode, por exemplo, ter 3 atitudes no dia. Entendeu? E você é que vai escolher. Amanhã eu vou ter atitude de caprichar, mas não só a hora que eu estiver mastigando. Eu vou caprichar para me vestir, eu vou caprichar para me maquiar, eu vou caprichar para falar bom dia pro meu marido, eu vou caprichar para falar bom dia para a empregada, enfim, você vai caprichar em tudo, porque aquele é o dia da atitude do capricho. Tá bom? O grande mal do século é que as pessoas estão fora do aqui e do agora. E aí a ciência, ela fica arrumando nomes para o que está acontecendo. Então, quando a pessoa não está no aqui e no agora e acostumou tanto, fez uma programação no subconsciente para ou ficar no futuro ou ficar no passado e ficar fora do aqui e do agora, essa programação está no seu subconsciente, mas se você toma consciência disso, você reprograma.
Então, antes de você começar, se é essa a sua tarefa, eu fico fora do aqui e do agora. Você faça isso um monte de vezes no dia. Você senta, respira e fala assim, onde que eu tô agora? Né? Agora eu tô aqui nessa sala, tô vendo a Fábia, tô vendo aqui, tô conversando com as minhas amigas. Deixa eu ver. Olha, é simples aqui agora. E aí você vai treinando, você vai treinando, você vai treinando. Mais uma coisa que eu quero conversar com vocês para mostrar que é uma programação que está no seu subconsciente, que trabalha com o pensamento e o corpo emocional. Alguém contou no grupo que tinha que comer tudo e que o pai ficava muito bravo. E quando ela se viu esses dias comendo, que ela ficou até emocionada porque ela percebeu que enquanto ela estava comendo tinha aquela dor emocional junto e ela parecia que tinha que comer tudo, comer o pacote inteiro de bis e comer toda a comida e não deixar nada, etc e tal. Eu também quero partilhar com vocês que quando eu era menina, o meu pai, ele era alcoólatra. Mas ele não era desses alcoólatras barraqueiros, ele era uma pessoa muito séria, muito contida, muito tímida. Nunca apanhei de meu pai, nunca vi meu pai falar alto e xingar alguém. Pra vocês terem uma ideia como meu pai era, entre aspas, parecia muito equilibrado. E ele era muito quieto e sério. E na hora da comida não podia conversar, porque a gente tinha medo que tivesse falado alguma coisa que não devia, porque ele se levantava e ele ficava uma semana fora de casa bebendo. E a minha mãe ficava desesperada, e a gente ficava desesperado, e aquilo era muito dolorido. Então, quando meu pai chegava, a gente tinha que ficar mudo calado, para não deixar ele nervoso, com algum tipo de preocupação. E era uma coisa tão louca, porque eu lembro que a gente já tinha geladeira, mas a minha mãe tinha que fazer feijão todos os dias, porque meu pai não comia feijão de um dia para o outro. Então aquilo era uma loucura. E às vezes a minha mãe dava umas disfarçadas, e aí se o meu pai percebia, ele saia, levantava, ficava uma semana sem vir para casa e bebendo, e a gente chorava e descabelava, enfim. Era uma dor emocional muito grande. Não era questão de ficar muda e calada na hora do almoço. Era a tensão que a gente ficava, que a gente percebia que a minha mãe ficava, né? Minha mãe ficava em pé do lado da mesa e nós três almoçando, uma mesa posta, muito direito, mas a minha mãe ficava naquela tensão e a gente absorvia aquela situação. Meu pai era dono de cartório e tinha lá as preocupações, as responsabilidades, etc e tal. Então, já viu, né, essa situação. E aí, o que acontece? Alguém de vocês me contou que identificou essa dor emocional na hora da comida. E é claro que você vai, por exemplo, no meu caso, eu ia engolindo aquela tensão. Eu ia engolindo aquele mutismo, né? E quantas vezes na minha vida de adulto eu fiquei muda em algumas situações quando eu precisava dizer alguma coisa, eu precisava falar. E você vai engolindo essas coisas e usa a comida para ficar mais fácil de descer. Então, como é que a gente resolve essa situação? Nós vamos fazer exercícios muito profundos para limpar tudo isso. Mas quando você já percebeu que tem um conteúdo emocional, mesmo que você não tenha lembrado exatamente a historiazinha que estava correndo nessa hora, mas você percebeu um nervosismo, uma agitação, preste atenção, isso já é um passo de cura que você já deu, e aí você respira fundo e diz assim para você mesma: eu, neste momento, estou em 2016, em setembro, e esse aqui e agora é
a minha praia abençoada, sagrada, tá tudo bem aqui em volta de mim, no meu aqui e agora. E isso que eu tô sentindo não pertence ao presente, isso pertence ao passado. E antes de você começar a comer, você dá uma paradinha, descansa os talheres no prato e respire com calma, fazendo esse trabalho consigo mesma. E se você estiver no meio no meio do almoço, no meio do jantar, faça isso também. Você dá uma paradinha e respira profundamente. E aí você diz isso. Esse sentimento, essa emoção, essa dor que está aqui, essa tensão, é do passado. Eu vou deixar sentir e ela vai saindo de mim. A emoção é uma descarga. É que nem quando você tem um orgasmo, é uma descarga. Quando você está morrendo de vontade de fazer cocô e senta e vai fazer o cocô, é uma descarga. Ou quando você está com vontade de fazer xixi. Enfim, né? Então, a emoção ela precisa ser sentida para ela poder ser liberada do seu corpo. Se você tem medo de sentir, ela fica guardada dentro do seu corpo. Entendeu? Então, não tenha medo de sentir. Eu estou sentindo essa dor, mas ela não pertence a esse aqui e agora. Ela veio de lá do passado. E agora que eu sou capaz, eu deixo sentir, eu aguardo, eu respiro. E a hora que eu sentir que eu me estabilizei, que eu estou respirando, que eu estou mais tranquila, eu volto a comer. Não tem outro jeito, gente, não tem outro método. Esse é o trabalho que vocês vão fazer consigo mesmas. Certo? Então, neste momento, eu vou pedir que vocês respirem junto comigo, profundamente. E tome contato com o seu subconsciente. E diga para ele: eu estou emagrecendo de forma saudável. Eu estou aprendendo a ficar no controle da minha mente. Eu estou aprendendo a ter foco. Eu estou aprendendo a ficar tranquila. Eu estou aprendendo a soltar a agitação. Eu sou magra. Eu só estou um pouquinho pesada. Eu só estou com sobrepeso. Eu sou magra. Ó, beijos para vocês. Tchau, pessoal.